Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nós abrimos nossos corações e deixamos a palavra do Senhor falar conosco, conversar conosco. Sou o irmão Daniel Arcanjo, Carmelita Pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar aqui com vocês e poder partilhar da palavra, meditar a palavra junto com vocês. Quinta-feira, segunda semana da Páscoa, que possamos então nos confiar à Santíssima Trindade e deixar o Espírito Santo nos guiar nessa meditação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta de cada um de nós para que sejamos cada vez mais levados pelo teu divino poder, para que possamos ser cada vez mais sábios, inteligentes, ter discernimento, ter o conhecimento necessário para falar, para testemunhar a tua santa palavra. Nós precisamos do teu querer, precisamos do teu agir, precisamos da tua unção, precisamos do teu toque, da tua iluminação para sempre estarmos constantemente lembrando das palavras, lembrando dos versículos, lembrando dos livros, lembrando da tua santa escritura, das tuas sagradas escrituras. Nós precisamos do teu amor, da tua iluminação, do teu toque, da tua manifestação. Nós precisamos do teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, e age em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui com o coração aberto, com a alma aberta, para que o Senhor nos incendeie e nossa mente seja verdadeiramente iluminada, tocada pelo teu divino poder. Nós te pedimos pelo nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecerem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam definitivamente matá-los, definitivamente matar os apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. E de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero começar essa meditação falando justamente do Salmo de hoje. Um salmo que particularmente é interessante de nós avaliarmos, né, o salmo espalhando, digamos assim, as leituras, né? O salmo ele se conectando diretamente com a primeira leitura, se conectando com o evangelho de hoje, o evangelho que continua diretamente desde a conversa de Jesus com Nicodemos até hoje, ele continua diretamente as palavras do Senhor. No capítulo 3, como nós vamos perceber, se você ler segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você vai perceber que estamos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 3, né?
um evangelho de festa, um evangelho que fala do Espírito Santo, um evangelho que está falando sobre a manifestação do Senhor. E hoje, no Salmo, me chamou muita atenção, particularmente, que este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nós falamos sobre esse salmo ontem. Salmo onde Davi está cantando, está clamando, está pedindo a presença do Senhor para que o Senhor venha e fale aquilo que for de sua santa vontade, para que o Senhor venha e manifeste o seu divino poder. E mais do que isso, é um salmo onde Davi está louvando ao Senhor porque com todas as orações, com todas as suas buscas, com todos os seus clamores, Deus escuta. Eu acredito que seja justamente isso como ponto central para a nossa reflexão de hoje. Compreender que você vai poder rezar ao Senhor em qualquer momento. Você precisa ter uma vida de oração porque o Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto daqueles que clamam a Ele. O Senhor está perto do coração atribulado. O Senhor está perto do coração de espírito abatido. O Senhor conforta. O Senhor acalma. O Senhor tranquiliza. O Senhor é bondoso e Ele escuta todas as angústias, todos os clamores. Ele escuta e os liberta. Liberta cada um de nós. Provem e vejam o quão suave é o Senhor. Feliz todo aquele que encontra o seu refúgio. Nós precisamos compreender isso, meu irmão, minha irmã. Precisamos compreender quem é Deus em nossas vidas. Deus é este que não apenas nos convida à conversão e não apenas nos convida a uma vida nova. Deus é este Pai zeloso, bondoso e compassivo que a todo instante deseja realmente transformar nossos corações e, mais do que isso, deseja nos lembrar de que nós somos os seus filhos. Filhos que constantemente estão aprendendo, filhos que constantemente estão compreendendo como é viver, filhos que constantemente vão cair e se levantar, filhos que constantemente estão aprendendo e reaprendendo a caminhar. Somos os seus filhos, somos o seu povo e seu rebanho. Então nós precisamos nos voltar para o nosso Pai. Com que frequência você fala com Deus? Com que frequência você coloca nas mãos de Deus a sua esperança e você sabe que Ele realmente é suave? Ele é sereno. Ele não vai brigar com você, Ele não vai puxar a sua orelha no sentido de gritar com você, Ele não vai te castigar. Não, Ele é um Pai bondoso. Ele vai te perdoar. Com que frequência você se volta para Ele e realmente está... Faz tempo que você se volta para Ele, sim ou não? Com que frequência você fala com o teu Senhor? Com que frequência você realmente, talvez abatido, triste, dolorido, com que frequência você se volta para o Senhor que é capaz de te consolar e de trazer de volta a tua paz? Olha o que o Salmo está falando para nós hoje. Está falando de serenidade. Hoje é quinta-feira, momento de adoração, momento em que nós nos voltamos para o nosso Santo Deus, falamos com o Santo Deus. Com que frequência nos permitimos estar junto do Senhor? Com que frequência nos permitimos estar entregues ao Senhor? Vocês estão realmente se abrindo para a ação de Deus? Estão realmente se abrindo para o contato com o Pai? Você está vivendo assim, em intimidade com o teu Senhor? Ou você não tem o hábito de conversar com Ele? Você não tem o hábito de rezar? Você não tem o hábito de falar com Ele? Percebam, eu disse conversar, rezar e falar, que são formas de oração, mas não são iguais. Não são iguais. Com que frequência você conversa com o teu Senhor como um amigo próximo? Com que frequência você reza, faz as orações diárias que um cristão deveria fazer? Como rezar o terço, Pai Nosso, Ave Maria, Ave José, creio em Deus Pai, Salve Rainha. Com que frequência? Com que frequência você fala com o Senhor? Você pede ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo. Com que frequência você se volta para o Senhor teu Deus? Com que frequência? Pessoas que realmente têm uma caminhada de oração, uma caminhada de fé, uma busca pela vida de oração contínua e uma coragem verdadeira para testemunhar as obras do Senhor e para falar de Deus, essas pessoas, elas têm uma intrepidez diferenciada e a forma de falar, a forma de se manifestar, a forma de se portar é completamente diferente. E na maioria das vezes, se você faz aquilo que é certo, você não é julgado. Se você faz aquilo que é certo, você não é julgado, você não é
repreendido, você não é corrigido. Por quê? Porque você fez o que é correto. Não tem por que te corrigir, ninguém vai te corrigir. Mas muito provavelmente você vai ser perseguido. Mas isso só vai acontecer com pessoas que realmente estão buscando uma tentativa de buscar a santidade, buscar uma vida com Deus. Os guardas levaram os apóstolos e apresentaram ao Sinédrio não porque os apóstolos estavam fazendo aquilo que os sacerdotes queriam. Era porque os apóstolos estavam fazendo a vontade de Deus, e eles falam isso na palavra. É preciso obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem no templo falando desse Jesus, foi o que o sumo sacerdote alegou para eles. E aí os apóstolos, a partir de Pedro, eles falam: precisamos obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou Jesus e vocês mataram ele. O Deus de nossos pais foi quem ressuscitou Jesus, o mesmo Jesus que vocês insistiram em crucificar. Não é a vocês que nós vamos obedecer, é a Deus, manifestando o poder do Espírito Santo. Deus, por seu poder, exaltou Jesus Cristo, esse mesmo Jesus que vocês desprezaram, e tornou Jesus guia supremo e salvador nosso. E é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós estamos testemunhando. Olha o que os apóstolos estão nos mostrando. O exemplo dos apóstolos. Vocês acham que nós estamos fazendo coisas erradas? Vocês estão fazendo coisas erradas. Nós estamos seguindo a vontade do nosso Deus, o verdadeiro Deus, que exaltou Jesus Cristo e transformou Jesus guia supremo e salvador do seu povo, do povo de Israel, para dar a Israel conversão e o perdão dos pecados. Não fez Jesus como juiz que é enganoso, não fez Jesus como juiz que é mentiroso, não fez Jesus como juiz destrutivo, muito pelo contrário. É para conversão, perdão dos pecados. Fez Jesus guia santo e salvador. Disso nós somos testemunhas, diz os apóstolos no versículo 32. E percebam como é interessante. Os apóstolos não falam que eles são as únicas testemunhas. Eles dizem: tá, vocês não querem acreditar que nós somos testemunhas? Ok, mas teve outra pessoa que foi testemunha também. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo que é concedido por Deus a todos aqueles que obedecem a Ele, não a vocês. Deus concede o Espírito Santo, Deus concede as bênçãos, as graças, os carismas a quem obedece a Ele. Não a vocês, sumos sacerdotes. Não a vocês, israelitas. Não a vocês, saduceus. Não a vocês, judeus. Perdão, israelitas não. Hipócritas, fariseus, saduceus. Deus concede o Espírito Santo àqueles que obedecem a Ele. Então, se Deus te diz perdoe, você tem que perdoar. Se Deus te diz ame, você tem que amar. Se Deus te diz louve, você tem que louvar. Se Deus te diz adore em espírito e em verdade, você tem que adorar em espírito e em verdade. Se Deus te diz que você precisa estar em comunhão com a igreja, você precisa estar em comunhão com a igreja. Se Deus te diz que você precisa estar em constante oração, orar sem cessar, você precisa orar sem cessar. Se Deus te diz orem e vigiem, você precisa orar e vigiar. Até que ponto você está obedecendo, meu irmão, minha irmã? Ou você está simplesmente apontando o dedo para o teu irmão, para tua irmã, está apontando o dedo para aquela pessoa lá na paróquia que você prefere julgar do que tentar fazer igual? Você prefere julgar a pessoa do que tentar fazer igual. Ela está tentando se converter e você não quer se converter. Ela está tentando ter uma vida com Cristo e você não quer ter uma vida com Cristo. Ela está tentando ter uma experiência profunda com o Espírito Santo e você não quer ter uma experiência com o Espírito Santo. O que você vai fazer então? Vai ficar furioso e querer matar os apóstolos e querer matar os discípulos igual esses fariseus, esses saduceus? O que você vai fazer então? Que testemunha você quer dar? Que testemunho você quer dar? Que testemunha você quer ser? E aí vem o Evangelho, que hoje quer falar para nós sobre algo extremamente importante: as coisas do alto. Aquele que vem do alto está acima de tudo e de todos. Jesus veio do alto, então sabemos de quem ele está falando. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que está na terra e presta atenção muito mais nas coisas terrenas
este vai falar das coisas terrenas, este vai preferir as coisas terrenas, este vai testemunhar sobre as coisas terrenas, ou seja, vai falar sobre cigarro, vai falar sobre bebida, vai falar sobre balada, vai falar sobre tudo que não presta, vai falar sobre todas as coisas terrenas, vai falar sobre todas as coisas mundanas, porque aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra, porque não acredita de fato naquele que vem do céu e está acima de tudo e de todos. Aquele que é da terra dá testemunho sobre as coisas terrenas. Mas aquele que vem do alto, que vem do céu, dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita esse testemunho. Quem aceita o testemunho daquele que vem do alto, atesta que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho de Jesus Cristo, Jesus está falando aqui para um povo, obviamente que ele está conversando com Nicodemos, mas ele está falando aqui de um povo, o povo de Israel, que é o povo judeu. E o povo judeu espera por um Messias há tempos. E qual é o grande problema? O grande problema é que quando o Messias chegou, os judeus não quiseram acreditar. E ao contrário, crucificaram ele. Por que existe a religião judaica até hoje? Porque tem muitos judeus que até hoje esperam pelo Messias, acreditam que o Messias não veio e acreditam que Jesus foi simplesmente um profeta. Pronto, e acabou. Não acreditam que Jesus é filho de Deus de fato. Eis a mudança total da nossa vida. Eis a mudança total daquilo que nós somos como cristãos. Porque nós não somos judeus, nós somos cristãos, porque cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele veio do alto, vindo do céu, dá testemunho das coisas do céu, e nós cremos nele. Crendo nele, nós sabemos que Deus é verdadeiro, porque o Filho de Deus veio ao mundo. De fato, aquele que Deus enviou fala das coisas de Deus, fala as palavras de Deus. Percebam que Jesus, ele diz: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Ele poderia ter dito qualquer outra expressão. Ele poderia ter dito: aquele que Deus enviou pertence a Deus e fala das coisas de Deus. Mas não, ele disse: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Ele não está dizendo aqui: eu sou de Deus. Ele está dizendo: Deus me enviou. Ele não está dizendo aqui as coisas de Deus. Ele está dizendo as palavras de Deus. Porque Jesus, verdadeiramente, não é algo que nasceu de Deus e veio ao mundo. Não é algo que verdadeiramente pode ser tratado como qualquer coisa, como um instrumento divino. Não, Jesus é o próprio Deus. É o próprio Filho de Deus enviado, como nós lemos ontem. É o próprio Filho de Deus enviado. É o próprio Deus. E ele não fala das coisas de Deus. Ele fala as próprias palavras de Deus, porque Jesus é o verbo vivo. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Que Espírito é esse? Um Espírito Santo, que verdadeiramente está no Filho. Procede do Pai e do Filho. Está no Filho. O Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, está no Filho plenamente, sem medida, infinitamente. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Versículo 34, 35. Versículo 36. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Está na hora de nós nos voltarmos para Jesus Cristo, não apenas com a necessidade de olhar para Ele e dizer: meu Deus, meu Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Não apenas falar como Tomé, mas falar verdadeiramente como um apóstolo que olha para o Senhor Jesus Cristo e diz: você é filho de Deus, você é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e por conta disso eu quero dar testemunho de Ti, eu quero falar de Ti. Eu acredito em Ti porque eu sei que o Senhor vai me conceder a vida eterna, e o Senhor me concedeu a vida eterna naquela cruz, quando o Senhor ressuscitou dos mortos no terceiro dia, na Páscoa. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Aquele que rejeita o filho, percebam que Jesus fala assim: aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Quem é vida, caminho, verdade e vida, não verá o Espírito Santo. Caminho, Deus, verdade, Jesus, vida, Espírito Santo.
Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Quem rejeita Jesus Cristo não verá a vida eterna, manifestada pelo poder do Espírito Santo, não sentirá, não manifestará o poder da vida eterna que é manifestada pelo Espírito Santo em nosso meio, em nossa própria vida, em nossas almas. Pois a ira de Deus vai permanecer sobre ele. A ira de Deus vai permanecer sobre todos aqueles que rejeitarem o Filho. Ah, Daniel, a ira de Deus? Sim, a ira de Deus. A raiva de Deus? Não, a ira. O ódio de Deus? Não, porque Deus não é pecador. A ira de Deus. Ira, manifestação poderosa da decisão de Deus. Entenda, ira, não como um pecado. Não necessariamente como um pecado. Inclusive, eu acho até que não deveria ser essa palavra aqui. Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Eu acho que não deveria ser isso. A correção, ou então a decisão de Deus permanece sobre ele. Que decisão é essa? A decisão de não entrar no céu. Ponto. Se você não acredita em Jesus Cristo, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você não acredita em Jesus Cristo, sinto muito. Você não quer a vida eterna. Você não vai conseguir a vida eterna. Foi o que Jesus falou ontem. É o que Jesus está completando hoje. Aquele que não acredita no Filho já está condenado. Aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna. Aquele que rejeita o Filho não manifesta o Espírito Santo. E a ira de Deus, a correção de Deus, a decisão de Deus permanece sobre ele. Que decisão é essa? A decisão de que todo aquele que rejeita o Filho já está condenado. Já está condenado. Então que nós possamos ser verdadeiramente abertos ao poder do Espírito Santo, deixar que o Senhor venha, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, deixar que o Senhor venha manifestar o seu poder em nossas vidas, para que assim nós sejamos testemunhas e, sendo testemunhas, alcancemos a vida eterna pela graça do bom Deus. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós e faça de nós verdadeiramente santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir, que precisa se converter, que precisa voltar para Deus urgentemente. E até o próximo momento de meditação.